Agora que você terminou de fazer um acesso. Pronto, já estamos ao vivo para todo o universo. Beleza, deixa eu já compartilhar a tela do meu computer. Compartilhado. Hoje é dia 6 de maio de 2024. Aí, chegou minha tela para vocês. Show de bola. Mais uma aula de Linguagem de Programação 2, do curso Técnico em Informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Bom, recapitulando aqui, deixa eu pegar aqui o exemplo que nós fizemos na aula passada, que eu comecei a mostrar para vocês a parte de orientação a objetos em PHP. Não vou detalhar muito isso, porque é praticamente igual a tudo que nós estudamos em Java, tá? Então, todos aqueles conceitos que nós estudamos no semestre passado da linguagem de programação Java. O P12X, editar em nova aba. Cadê? Travou? Oh, chegou. Isso, no P12X nós usamos herança, ó. Foi isso mesmo. Na aula passada eu mostrei um exemplo de herança. Nós fizemos aqui uma classe pessoa, uma classe motorista e uma classe médico. E implementamos exemplos aqui. Bom, então nós vimos aqui só um pouquinho, gente, de orientação a objetos em PHP. Como eu disse, esses conceitos são idênticos ao que nós estudamos em Java no semestre passado. Então, eu não vou muito ficar mastigando essa parte aqui, não, porque tem a parte de banco de dados para a gente estudar, que é muito mais importante, tá? Então, nós já vimos um pouquinho aqui, ó, eu vou pular para banco de dados, depois, se não vai, mas se sobrar um tempinho, a gente eventualmente pode voltar aqui na orientação a objetos. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pular aqui para banco de dados, e aí na implementação dos códigos com banco de dados, a gente já embute aí a programação orientada a objetos junto nos exemplos, certo? Show! Então, P12X já foi, né? Vamos então, deixa eu pensar aqui. Bom, deixa eu pensar, nós fizemos uma atividade, deixa eu me lembrar qual foi. Foi aquela atividade que a gente cadastrava num array e depois a gente colocou essa aqui, ó. Nome, idade, peso, altura e sexo. Teve a atividade 10, depois a atividade 11, foi essa aqui que eu quero, ó. Nessa atividade 11, nós cadastramos esses dados num array. Acrescentava e excluía, ó. Inseria aqui e excluía. Nós vamos fazer a mesma coisa, porém, o destino destes dados agora será tabelas de um banco de dados que nós vamos criar. O que muda? Teve alguém que, quando a gente implementou essa atividade, percebeu que, quando dois internautas diferentes acessam a mesma página, cada um tem um cadastro diferente. Por quê? Porque cada internauta tem a sua seção específica. E como isso aqui fica armazenado em um array dentro da seção, cada usuário que acessa, se vocês, por exemplo, entrarem nessa URL aí agora, prof.sqlweb.com.br/lp2/p11.php, e vocês começarem a cadastrar, cada um vai ter um cadastro diferente, porque cada um tem a sua seção. Como nós vamos levar isso aqui agora para dentro de banco de dados, aí vocês mesmos vão perceber que todos que acessarem vão ter acesso aos mesmos dados. Então, eu vou copiar esse formulário aqui para a gente ganhar tempo. Esse P11. Teve o P11X? Não lembro. P11X? Não teve. Então, é o P11. Eu vou copiar esse P11, porque eu vou aproveitar um pouco desse código aqui, ó, principalmente desse formulário.
Eu vou copiar isso aqui, copiar, e hoje, depois do P12, vem P14. Eu vou criar aqui o P14, P14.php. Depois vocês vão fazer o P14x, tá? Depois eu vou explicar o que vai ser o P14x. Editar em nova aba. P13 é porque eu odeio 13 com tanta força, eu vou pular o 13. Nós vamos do 12 para o 14. Eu tenho alergia de 13. Pra vocês terem ideia, eu odeio tanto 13 que na garagem do estacionamento lá embaixo, se tiver só a vaga 13, eu saio para o meu carro na rua. Vocês têm noção tanto que eu odeio 13. Dá azar. Mas beleza, vamos lá, então nós vamos para o banco de dados. Deixa eu pegar aqui, então nós temos aqui, esse aqui é o P11, eu vou copiar o finalzinho dele. Esse finalzinho aqui a gente precisa também, posso fechar esse P11, o P14 está aqui, vou colar isso aqui embaixo. Ó, esse seção aqui, ó, o start da seção, eu vou deixar, porque nesse meu código aqui, ele não faz diferença, mas para vocês vai fazer diferença, porque na hora que vocês forem colocar mais essa atividade lá no menu do site de vocês, vocês vão precisar dessa seção para fazer aquela validação de login que vocês já estão fazendo, certo? Então, eu vou deixar essa seção aqui, ó. Bom, então aqui nós estamos no 14, nós vamos incluir e excluir clientes em banco de dados MySQL, que na realidade não é MySQL, é MariaDB, eu vou mostrar para vocês. Ok, então eu já tenho o formulário. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse fnome aqui, ó. Se existe, aí já não é seção que me interessa aqui, se existe request, se existe esse fnome, significa o quê? Significa que o cara, se o internauta enviou o form com um novo cliente. É cliente isso aqui? É cliente, não é? Não lembro se a gente deu algum nome para esse troço. Vou deixar um novo aqui, depois a gente vê o que é. Não sei se é cliente, o que é. Beleza, isso aqui por enquanto eu vou deixar vazio, depois nós vamos implementar esse código aqui. Então eu vou salvar esse P14. Então vamos lá. Prof P14. Tá aí. Opa, tem que apagar esse P11 aqui que tá errado, né? P14. A aula aqui eu não sei se é a 14. Ó, fica sendo se não foi. Então tem um formulário. Esse formulário, o internauta preenche alguns dados. Quando ele clicar no botão do tipo Submit, que está escrito Inserir, os dados do form serão enviados para o próprio P14.php, que é onde nós estamos. E nós vamos saber se ele enviou esses dados, porque vai dar verdadeiro esse if aqui, ó. Se existe o request fnome, significa que ele clicou no botão Submit e mandou todos esses campos aqui para a gente trabalhar, ok? Vou salvar esse negócio. E agora, o próximo passo é, no painel de controle, nós vamos criar uma tabela. Então, aqui, ó, no banco de dados, vou criar um banco de dados aqui, ó. Eu tenho alguns bancos aqui, mas eu vou criar um novo para essa disciplina. Aliás, eu vou apagar isso aqui tudo. Excluir. Tchau. Vou apagar todos esses bancos de dados aqui, até para a gente não fazer confusão. Excluir, excluir, excluir. Pronto. 0 banco de dados. Bom, vou criar um banco de dados. Prof, vou chamar esse banco de dados de LP2, só para a gente lembrar que esse banco de dados a gente está trabalhando nessa disciplina, tá? Vou criar esse banco de dados. Aí, olha só o que ele já fez aqui para nós. Banco de dados criado.
Ele criou o banco de dados no host, localhost, por quê? Porque é o próprio servidor onde está o banco de dados. Como é que é o nome do banco de dados? Prof_LP2. Como eu estou numa conta, num data center, e essa conta é num servidor compartilhado com milhares de usuários, ele cria com o nome do usuário, ó, prof_ e o nome que eu dei. No caso de vocês, vai acontecer a mesma coisa, tá? O usuário de vocês, underline, o nome do banco que você vai dar. E essa senha aqui, Deus me livre, hein? Nós vamos precisar dela, então eu vou copiar ela. Então, eu vou copiar essas informações aqui, ó, porque essas informações são importantes para mim quando eu for tentar fazer conexão com esse banco de dados. Coloquei aqui, ó, num bloco de notas, o host é o próprio localhost, o database é esse, o usuário é esse e a senha é essa, certo? Vou deixar esse negócio minimizado, porque daqui a um pouquinho eu vou precisar. Falei para vocês que era MySQL, mas na realidade aqui, ó, o nosso servidor, ele é um 10.6.16 MariaDB, rodando num sistema Unix Socket. Aí tem um MySQL Socket aqui, ó. Beleza, então esse banco de dados está criado? Deixa eu dar atualizado aqui para ver se ele aparece. Ó, tá aqui, ó, Prof LP2. Bom, depois que eu criei esse banco de dados, aí, vocês se lembram, nós temos aqui, ó, o PHPMyAdmin, que é aquele ambiente onde nós podemos fazer a manipulação desse banco de dados, né? Então, eu estou aqui no banco de dados, ele está vazio, não tem nenhuma tabela. Agora, vocês vão lembrar da época que a gente estudou o banco de dados 2, eu vou criar uma tabela para esse formulário. Então, é nome, idade, peso, altura e sexo. Então, eu vou criar uma tabela aqui, vamos ver se vocês se lembram. Create table. A gente fez muita tabela. Fez muito, tá vendo como valeu a pena ó, treinar? Eu não lembro se a gente chamou isso aqui de cliente, que diabo que era isso aqui. Ah, era clientes mesmo, ó. Então, beleza, vou chamar a tabela de clientes, vou criar uma coluna ID do tipo integer, not null, auto increment, vírgula, nome varchar de 50, not null, que vai ser obrigatório. Depois nós temos campos numéricos, idade, peso, e altura e sexo. Idade, peso, altura, sexo. Então, idade pode ser um int. Como é que escreve int? Int. É assim, né? Preenchimento obrigatório. Peso também vai ser um int. Int sem sinal vai até de 0 a 255. Se a pessoa tiver, bom, mais de 100 anos já é difícil. O peso pode ir até 250, pode ter gente com mais de 250, mas é difícil, né? Int mesmo. A altura seria ideal um decimal. Decimal 2,1, né? Ou seja, a pessoa, isso aqui 2,1, eu consigo de 0 até 9,9. Então, a pessoa, se ela tiver 1,99 m, não, então seria 3,2. Ou seja, se ela tem 1,99, 2,15 metros, são 3 dígitos, sendo 2 depois da vírgula. Então, esse vai ser a altura, not null. Sexo vai ser um char de 1, também de preenchimento obrigatório. E aí, depois eu vou especificar que a chave primária é o ID, onde fecha parênteses, engine igual. Isso aqui também, não sei se vocês se lembram, mas tudo bem. Eu acho que é isso, eu estou achando que... incremente aqui, está escrito errado, ó. Deixa eu ver se vai dar certo esse negócio aqui. Vou copiar esse comando para mim não perder. Executar. Info. Tem erro. Próximo a nome varchar 50. Então, se está perto daqui, é que eu escrevi isso aqui errado, ó.
Deixa eu fazer o seguinte. Aqui tem a opção, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. É MySQL Auto-Increment. Escrevi errado, caramba? Deixa eu pegar. Nossa, escrevi errado mesmo. Vamos voltar lá. Aqui, ó. É assim. Funcionaria minúsculo também, tá? Então, copia, vamos executar de novo. Processou com sucesso, vou voltar para a estrutura. Se eu clicar aqui agora e der um atualizar aqui, ó, cadê o atualizar? Aqui. Olha lá a minha tabela de clientes. Minha tabela de clientes está aqui, se eu clicar nela, ela está vazia, não tem nada. Show de bola. Então, o que acontece? Agora, nós podemos voltar para o nosso algoritmo PHP e aqui no tutorial, vamos ver como é que a gente trabalha com banco de dados. Nós vamos usar aquele select. Vamos ver como é que eu faço a conexão. O PHP solicitando ao MySQL uma conexão. E aí, depois... Ó, nós temos dois tipos. Nós temos uma conexão do PHP com o MySQL através de orientação a objetos. Ou um exemplo de forma procedural. Muito similar, tá? E ainda tem o PDO. O PDO aqui é mais seguro. O PDO é uma biblioteca para conexão com banco de dados, tá? Deixa eu ver qual que eu vou usar. Vou usar esse aqui, ó. Esse aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Esse código, por enquanto, eu vou deixar ele dentro do meu algoritmo. Mas, obviamente, essa parte de conexão com o banco de dados, eu vou colocar isso num arquivo separado e vou usar um include. Por que eu vou fazer isso? Porque, provavelmente, eu vou precisar de acessar esse banco de dados em várias atividades que nós vamos desenvolver e não faz sentido eu ficar repetindo esse código toda vez. Então, eu ponho esse trecho de código num arquivo separado e uso o include para toda vez que eu precisar fazer acesso a esse banco de dados. Então, vamos lembrar aqui, ó. Aqui ele cria 3 variáveis, para depois colocar essas 3 variáveis aqui dentro dessa classe MySQLi. Essa classe MySQLi é a classe que já existe, né, na linguagem de programação PHP, que permite a conexão com o banco de dados. Eu vou chamar isso aqui, ó, de COMBD, conexão com o banco de dados. Isso aqui também é uma instância da classe, né? Nós já usamos isso aqui na aula passada, hein? Só que na aula passada nós fizemos isso aqui para uma classe que a gente criou. Aqui a gente está instanciando uma classe que já vem na própria linguagem de programação, certo? Vou dar uma aumentada nesse área que eu botei 22, eu achei meio... 26... Foi. Beleza, então... Pode colocar assim, com variável, ou pode colocar direto aqui dentro, tá? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Bom, deixa eu pegar aqui aquele bloco de notas, porque o servidor, o hostname, o server name é localhost. Então, aqui no server name, eu vou apagar e vou colocar localhost. Vou apagar isso aqui, ó, tá? O username é proflp2. Então, o username é proflp2. A senha é essa geringonça aqui. Vírgula, aspas, aspas, a senha está aí dentro. Beleza. Opa, cadê? Volta. Tá. Então, eu tirei essas variáveis, então eu vou tirar isso aqui e vou colocar aqui, ó, conexão com o banco de dados. Bom, aí...
Aqui ele tenta estabelecer essa conexão com o servidor, na realidade, tá? Se tem algum erro, ele fala, encerra o processamento e ele vai dar essa mensagem aqui, ó, falha na conexão com o banco de dados, e aí na frente ele vai mostrar qual foi a mensagem de erro. Se ele não der essa mensagem, a gente segue nosso algoritmo com feliz da vida. Ok? Bom, eu vou fazer um teste aqui. Bom, só que eu só consigo fazer um teste se eu enviar os dados do formulário. Não, eu vou botar um else aqui, tá? Vou botar um else aqui. Vamos colocar um echo aqui, ó. Echo. H3 PD server ok liberado para acesso. Acesso. Fecha com barra H3. Salvou. Então, olha só, se na hora que eu preencher o formulário aqui, deixa eu dar uma atualizada nesse negócio aqui, atualizou. Preenchi o formulário, inseriu, deu mensagem nenhuma. Vixe, não deu mensagem nenhuma, então vamos lá para o log, porque tem erro na nossa brincadeira aqui. Log de erro, vou pegar só as últimas 5 linhas, e vamos ver o que tem aqui. Ó, dia 6 de maio, 14h10, é isso aqui mesmo. 6 de maio, 6h47, não. 14h10 é esse aqui. Fatal error, MySQL não existe. Na linha 32 do PHP 14. MySQL não existe? Como assim? Vou voltar no tutorial. Por que não existe o MySQL? O que acontece? A conexão com o MySQL... tem essa conexão aqui. Bom, tem que ser a versão 5.2.9, 5.3 para frente. Que versão de PHP nós estamos usando? Vamos ver no nosso painel de controle aqui. Voltando para o painel de controle. PHP. Vamos ver que versão que nós estamos. Nossa versão de PHP que está rodando é a 8.2, super nova. 8.2 está novíssimo. Então, não é problema de versão. Não existe MySQLi. Como assim? Deixa eu consultar o php.net, que é o todo-poderoso, para saber do MySQLi, de que versão até que versão ele vai. A classe MySQLi, ele está presente nas versões 5, 7 e 8 do PHP. Vamos ver um exemplo aqui desse manual. MySQL Connect, vamos ver uma conexão. Tem exemplo aqui, olha, possível. Deixa eu pegar um result desse aqui, porque deve ter exemplo, deixa eu ver. MySQL. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Eu vou colocar aqui, ó. Vou criar aqui na minha pasta LP2, um arquivo chamado teste.php. Nesse arquivo teste.php, eu vou colocar só o seguinte, ó. PHP,
Fechou. É PHP Info. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu consultar o manual lá. Com esta função, eu consigo ver todas as configurações que tem no meu servidor. É isso mesmo, PHP Info. É só colocar ele lá que ele vai retornar tudo para nós. PHP Info. Deixa eu achar o meu teste aqui. Cadê meu teste? Está aqui. Então, eu vou colocar aqui o PHP Info, salvar. E aí, agora, eu vou rodar aqui, ó. Ctrl C, vou abrir uma outra aba e vou rodar o meu teste.php. Ele vai rodar aquela função PHP Info, e aí eu vou conseguir ver toda a configuração PHP disponível aqui no meu sistema. Ó. Então, ele está me mostrando aqui que é a versão 8.2.18. Eu vou dar um Ctrl F aqui para procurar o MySQLi. Tem ele aqui e tem ele aqui. Aparentemente está tudo certo. Por que ele não quer funcionar no nosso código? Deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar na introdução. Overview. Os drivers, extensão, PDO, bababá, bababá. Instalando em configuração MySQLi. E aqui ele mostra a documentação do MySQLi, como é que funciona, etc, etc, etc. Eu quero um exemplo de conexão dele aqui desse manual. Puxa, esse manual tinha tanto exemplo, só porque nós estamos nessa opção aqui, não está pegando. Não está trazendo nenhuma. Executando, vamos ver, aqui, ó, conexões. Ah, até que enfim. Mas está igual. Ah, faltou o banco de dados, ó. Mas. Vamos trocar. Vou pegar esse exemplo desse tutorial e vou trocar o nosso. Esse aqui eu posso fechar. Cadê? O nosso código está aqui, ó. Então, eu vou trocar esse cara aqui, que é praticamente a mesma coisa. Olha lá, localhost. Então, na realidade, é só acrescentar o database aqui em cima. E o database, deixa eu pegar o bloco de notas aqui, o database é prof LP2 também. Então, o database é esse. Isso aqui ficou tudo igual. Ah, gente, olha que vacilo que eu fiz aqui, pelo amor de Deus. Eu mudei aqui o nome para combd e aqui eu não mudei, ó. Tá vendo? Então, deixa eu copiar esse combd, cola aqui. A hora que você dá um Ctrl+C, Ctrl+V no exemplo da internet, muda um pedaço do negócio, aí o resto não funciona. Vamos testar agora. Então, o que nós corrigimos aqui? Acrescentamos o nome do banco de dados aqui na frente e corrigimos aqui também a instância da classe MySQLi, que se chama combd. Agora eu posso tentar atualizar aqui, ó. Ele vai reenviar os dados e a gente vai descobrir se deu erro de novo. Deu erro de novo. Vamos atualizar isso aqui. Ó, às 14h17, fatal error. Ele continua falando que a classe MySQLi não existe. Não está disponível. Lá na linha, eu mando colocar na linha 32 do meu código que não entra. Vou fazer um teste, tá? Vou fazer um outro teste. Se a forma de orientação a objeto não quer funcionar, eu vou fazer um teste usando essa forma procedural aqui, ó. Tá? Essa forma procedural usa uma função. Então, eu vou pegar essa função aqui, MySQLi Connect. Vou pegar ela lá no tutorial lá do php.net, que eu acho que lá é mais completo, tá? Aqui, MySQLi Connect.
Pronto. Também está presente nas versões 5, 7 e 8 do PHP. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Aqui é só as referências. MySQL Connect. Ai, cadê? Database. MySQL Connect. SQL, esse aqui é a classe, eu não quero a classe. MySQL. E você. Exemplos. Funções. MySQL. Essa aqui é MySQL, essa aqui já foi descontinuada. Quer ver, ó? Essa aqui, ó, MySQL Connect. Aqui, ó, só na versão 4 e 5 do PHP, tá vendo? Esse aqui já foi descontinuado. Nós estamos lá na versão 8, então nós não vamos usar essa aqui, não. Nós vamos usar MySQL Connect, que é outra. MySQL, vamos voltar aqui. MySQL isso aqui é a classe. Aqui voltamos da orientação objeto. Procedimento. Constantes pré-definidas. Não gostei. Vou tentar essa aqui. Essa aqui é a procedural. Provavelmente ele vai dar o mesmo erro, tá? Porque se o MySQL e a classe não está instalada, eu não sei se essa função aqui também vai estar. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vou copiar do jeito que está aqui, depois, se der certo, eu atualizo. Depois eu tenho que descobrir por que essa classe ela não está aparecendo aqui. Pode ser que eu tenha que fazer alguma configuração lá naquele arquivo de configuração do PHP. Depois eu mostro isso para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui. Vamos lá, então. Vou trocar, então. Vou colocar esse exemplo que está ali, que é mais simples, que é procedural, não é orientado a objetos. Vou colocar comentário nisso aqui de baixo. E depois eu tenho que fazer isso aqui funcionar e mostrar para vocês por que não estava funcionando. Aí esse MySQL Connect, ele é muito parecido, ó. Localhost, usuário sem banco de dados. Então, eu vou copiar isso aqui, ó. Copiou. Colou aqui. E aí depois nós vamos ver se vai conectar. Se não conectar, ele vai falar que a conexão falhou. Se não, ele vai falar que a conexão foi bem sucedida. Salva. Vamos atualizar aqui e ele vai processar, vamos ver, continua dando erro. Olha lá, ó. 1422, fatal erro. Na hora de chamar a função MySQL Connect, na linha 32 do P14.php, está falando que essa função não foi definida. É como se a API do MySQL não estivesse configurada aqui no PHP. Deixa eu fazer um teste, quer ver como é que a gente vai resolver isso aqui? Depois eu vou testar isso com mais calma, gente, e mostro para vocês por que a gente está tendo esses problemas, tá? Eu vou voltar aqui no painel de controle, e eu vou... deixa eu ver se o MySQL está aqui, ó. Estamos rodando a versão 8. MySQL. Olha o MySQL infeliz aqui, ó, sem estar marcado. Tá vendo o que é nosso problema? Acho que nós já descobrimos. Esse cara aqui, ó. MySQL. Não estava habilitado nessa versão 8.2 que a gente está usando do PHP, não estava habilitado para trabalhar com o MySQL aqui, ó. Habilitamos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou até, inclusive, pôr comentário nessa forma procedural.
vou voltar a tentar trabalhar agora com a versão orientada a objetos, que é a que eu acho mais simpática, mais bonitinha. Vamos voltar com essa aqui e vamos ver se vai funcionar agora. Vamos ver se já foi instantâneo. Habilitou, funcionou. Voltou a funcionar. Tá vendo? Então, descobrimos. No painel de controle, quando você escolhe a versão do PHP aqui no seletor, você tem uma série de coisas, de bibliotecas que você pode ou não fazer a instalação. Na versão 8 do PHP, o pessoal já trabalha mais com PDO mesmo, tá? O PDO está habilitado aqui, tá vendo? Por isso que já meio que vem padrão desabilitado aqui, tanto o MySQLi como a outra versão que já foi até descontinuada aqui. Bom, então agora que funcionou, isso aqui eu não preciso mais, posso retomar o raciocínio que nós estávamos aqui fazendo a conexão do banco de dados. Você falou que eu vou simular um erro aqui para que vocês vejam. Eu vou botar 2x aqui no final da senha. Só para que vocês vejam que vai dar erro agora na hora de conectar. Na hora que ele enviar os dados, já nem apareceu. Por que não apareceu? Porque deu esse morrer aqui, ó. Vou tirar os 2x aqui. Salvou. Atualizou. PD server ok, liberado para acesso. Bom, então esse trecho de código aqui é o trecho que eu preciso para que o PHP possa estabelecer uma conexão com o banco de dados. Lembrando que agora nós estamos falando de duas tecnologias diferentes que se comunicam. O PHP é uma linguagem de programação e o MySQL MariaDB é um software de banco de dados. Vocês lembram que, quando a gente trabalhava com banco de dados, vocês tinham que criar um banco de dados, criar um usuário, senha para fazer acesso. O servidor de banco de dados não permite qualquer tecnologia interagir com ela sem um usuário e senha. Então, o que o PHP faz? O PHP, através dessa classe MySQL, fala assim, o banco de dados, eu quero acessar com esse usuário, com essa senha, esse banco de dados. A partir do momento que o banco de dados MySQL liberou, pronto, nós podemos fazer o acesso agora. Então, com o banco de dados liberado, vamos pegar aqui, quer ver? Deixa eu ver o result. Vamos continuar aqui no tutorial. Beleza, então nós agora temos conexão. Aqui é a conexão com o PDO, aqui fecha a conexão. Então aqui, quando eu não quero mais, quando eu terminar o meu código aqui, aqui eu abri a conexão com o banco de dados. Terminei, fiz o algoritmo, não quero mais, eu vou fechar esse banco de dados. Como é que eu fecho essa conexão com esse banco de dados? Com BD, que é o nome que eu dei, close, para fechar a conexão com o banco de dados. Pronto. Criar o banco de dados nós já criamos, criar a tabela nós já criamos. Inserção de dados. É agora que começa a brincadeira. Vou copiar esse trecho de código aqui, que é o que nós precisamos, Lembrando que, vou aqui no nosso, aqui, cliquei na tabela de clientes, em visualizar, veja que o banco de dados está vazio. A tabela de clientes está vazia. Então, o que eu vou fazer? Agora vocês vão lembrar, Eu vou colocar de forma fixa um comando SQL. Eu vou deixar essa variável aqui mesmo, $SQL. É uma variável, tá? Uma variável string. Dentro dessa variável $SQL, nós vamos fazer um comando SQL, que vocês também treinaram exaustivamente, e agora vocês vão entender por que vocês treinaram tanto. Nós vamos fazer o quê? Eu quero inserir na tabela clientes. Na tabela clientes, quais são os campos dessa tabela? Vamos ver as colunas aqui, ID, nome, idade, peso, altura e sexo. Vou copiar esses caras aqui e vou colar lá dentro do comando. Cadê? Aqui.
Quais colunas eu tenho? Tenho essas colunas. O ID eu não vou colocar. Por quê? Porque o ID é autoincremento, ele vai preencher sozinho. Preencheu sozinho. Opa. Quais os valores que eu quero? O nome, Zeca Silva. A idade do Zeca Silva é um número. O Zeca Silva tem 35. Qual que é o peso do Zeca Silva? 85 é o peso do Zeca Silva. A altura do Zeca Silva, 1,76. Altura 1,76. Qual que é o sexo dele? Masculino. Então, o que eu quero mostrar para vocês com isso aqui? Opa, que tem que ser aposto, porque está com aspas de fora. Então, ó, entre aspas, então isso aqui é uma string qualquer, que está dentro da variável $SQL. Como eu estabeleci uma conexão com o banco de dados que se chama com-BD, eu vou fazer o seguinte, nesta conexão com BD, eu vou executar uma query, que é um comando SQL, que esse comando que eu quero está dentro da variável $SQL, que eu quero processar esse comando aqui, ó. E aí depois pode dar certo ou pode dar errado. Se der certo, eu vou dar uma mensagem, e essa mensagem vai ser cliente cadastrado com sucesso. Se não, eu vou falar, ó, deu erro. Aí esse comando aqui eu não vou mostrar só a mensagem de erro. Com BD erro. E aí depois da mensagem de erro, eu volto aqui e ponho o meu /H3. Pronto. O que eu estou mostrando para vocês? Que após ter sucesso na conexão com o banco de dados, eu tenho um comando SQL montado aqui e eu vou tentar processar esse comando para ver se o Zeca Silva aparece lá dentro do banco de dados. Se o Zeca Silva aparecer lá dentro, significa que isso aqui está funcionando. Se isso está funcionando, eu vou trocar esses dados que estão aqui pelos dados que o internauta preencheu no formulário. Então, vamos lá. Atualizou. Foi. Vamos ver? PD liberado para acesso, cliente cadastrado com sucesso. Se o cliente foi cadastrado com sucesso, na hora que eu clicar aqui de novo, opa, olha o que apareceu aqui, ó. Zeca Silva, idade 35, peso 85, altura 1,76, sexo masculino. Tá onde que veio isso? Está aqui dentro do meu algoritmo. Então, se esse trecho aqui está funcionando, o que eu tenho que fazer para que os dados que o internauta preencher aqui sejam inseridos dentro do banco de dados? Eu tenho que trocar esses dados que eu pus fixo pelos dados que o internauta preenche. Para isso, eu vou passar esse values para a linha de baixo, e no lugar do Zeca Silva, eu vou pôr o quê? Request fnome. Copiou. Aqui, apaga, aspas, ponto, aspas, pronto. Então, vai ser o fnome. Esse 35 aqui é da idade. Então, vou copiar isso aqui tudo, ó, e vou trocar só o recheio. Só que a idade não precisa, porque como a idade vai ser um número, eu não preciso pôr entre apóstrofo. Então, como é que é o fidade? Fidade, copiou, aqui. Vou copiar esse, no lugar do 85, que é o peso, né? Eu vou colocar F peso. No lugar do 1,76, eu vou colocar F altura. Vou colocar isso aqui, um em cada linha, tá? Não, vou quebrar só um assim. E no lugar do sexo, eu vou colocar, aí agora sim eu preciso do apóstrofo, porque o sexo é string e o string tem que estar dentro lá. F altura, F sexo.
Só com isso aqui, eu posso até fazer uma implementaçãozinha legal aqui, ó. Eu pego o fnome e coloco na mensagem cliente, dois pontos, aspas, ponto, aspas, e coloco o nome dele aqui, ó. Cliente fulano de tal cadastrado com sucesso. Vamos ver se vai dar certo esse negócio agora. Vou pôr aqui, ó. Ricardo Cunha Pereira. Idade 88, peso 99, altura 1,88. Masculino. Inserir. Cliente Ricardo Cunha Pereira, cadastrado com sucesso. Se eu for lá no banco de dados e clicar no visualizar novamente, o Ricardo Cunha Pereira está aqui cadastrado com sucesso. Show de bola. Bom, o que eu preciso fazer para esse negócio ficar mais legal ainda? Depois que eu mostrar aqui que foi cadastrado com sucesso, eu mostrar aí embaixo, igual a gente tinha lá no P11. Lembra do P11? Aqui, ó, a gente tem que mostrar aqui embaixo. Certo? Como é que eu faço para mostrar aqui embaixo? Eu tenho que ler do banco de dados, da tabela, e mostrar eles aqui. Então, eu vou copiar esse pedaço do P11. Posso fechar isso aqui. Vou pegar o P11, editar em nova aba. Esse pedaço de mostrar, que é essa tabela aqui, ó, eu vou copiar ela. Vou fechar o P11. Vou voltar para o meu P14. E aqui agora, ó, então, conexão com banco de dados, ok. Inserindo o novo cliente, ok. E aí agora eu vou botar esse trecho aqui, que é o trecho que vai mostrar os clientes já cadastrados. Deixa eu chegar isso aqui para frente um pouquinho. Então, ele mostra esses dados. Só que esse for aqui, ó, esse for, a gente fazia a leitura lá no array da seção. Só que agora nós vamos fazer a leitura num outro lugar. Então, eu vou deixar isso aqui temporariamente, porque nós vamos pegar lá no tutorial como é que a gente pega os dados. Select data. Orientado a objetos é esse. Então, aqui, ó, mais um comando. A gente faz agora um comando select e depois faz a leitura aqui, ó. Então, é esse pedaço aqui que a gente quer, ó. Ctrl C. Vou voltar para o nosso código aqui. Eu vou colocar isso aqui dentro e depois, à medida do possível, eu vou aproveitar no resto do código que a gente copiou. Então, o meu select é select, eu vou pegar o ID, vamos copiar os dados aqui, ó. ID, nome da papai. Então, esses são os campos da tabela que a gente quer. Então, ID mais essas colunas, from, na tabela clientes. Isso aqui vocês lembram, se vocês estudarem esse banco de dados. Aí, esse comando SQL aqui, que é o select, ele é processado pelo combd. Eu fui mudar esse com para combd, agora eu tenho que lembrar toda vez que eu copiar de alterar. Aqui, aqui. Beleza. Aí, esse result aqui, ó, eu vou chamar de... Vou chamar isso aqui de... Vou chamar isso aqui de clientes. Aí, esse clientes aqui, ó, se o número de linhas desse cliente é maior do que 0, é porque ele achou temos clientes cadastrados na tabela. Porque o comando processou e era maior que 0 o número de linhas. Se nós temos clientes cadastrados na tabela, nós vamos entrar numa estrutura de repetição while, onde nós vamos pegar os clientes, a gente faz um fetch assoc. Esse cara aqui, ó, vai me dar um cliente, e aí agora nós podemos... Eu vou deixar isso, tem esse else aqui, tá? Aí, o que nós vamos pegar aqui? Nós vamos mandar mostrar uma linha. E essa linha
É isso aqui que a gente mostrava, ó. Não, nós temos que pegar isso aqui, né? Eu vou copiar isso aqui. Começa a linha, deixa eu pôr ela aqui. A linha. A linha começa com TR, esse del nós vamos manter, só que no lugar da linha, nós vamos pegar o ID. Então, o ID, como é que a gente pega esse ID? Então, vamos ver lá no tutorial. Cadê o tutorial? Ele pega role e o nome do campo. Só que nós trocamos de role para cliente. Oxe Maria, aqui. Então, nós vamos pegar cliente, no lugar de linha, vai ser cliente, no campo, opa, ID. ID. Pronto. Agora, essa linha aqui, eu posso mostrar o cliente ID também. Deixa eu pegar o cliente ID, colar ele aqui, colou. Pronto, já tem o TR iniciado. Só que esse TR aqui é para todos os clientes, tá certo. É isso aqui mesmo que a gente tem que fazer. Posso apagar isso aqui. Aí, depois de colocar essa informação, agora nós temos que fazer um TD. Vou copiar esse cara aqui, ó. Então, nós colocamos lá. Pode ser tudo aqui dentro, ó. Nós temos o TR, que começa a linha, o TD, que é o ID, depois o próximo TD, vai ser a próxima coluna, vai ter o nome. Não é isso? Então, nós temos que copiar o nome do cliente. Vamos copiar isso aqui, Ctrl C, no lugar do feminino, nós vamos pôr cliente, a coluna nome da tabela. Depois da coluna nome, depois da coluna nome, idade, Ctrl C na idade, Ctrl V aqui na idade, depois da idade tem peso, depois do peso tem altura. Aí o sexo, nós vamos fazer igual nós fizemos no exemplo anterior aqui, ó. O sexo, nós vamos perguntar com o if, se o cliente... Ah, só que eu tenho que fechar isso aqui. Porque eu estou botando um if, né? Se cliente, dólar só, cliente sexo for igual a F, ele mostra um TD com feminino, senão ele mostra um TD com masculino. E aí depois acabou, né? Isso aqui, para ficar bonitinha a indentação, tem que chegar para cá. E depois que terminou o feminino e masculino, eu tenho que fechar o TR, que é esse cara aqui. Consequentemente, agora eu posso apagar tudo isso aqui. Depois disso, eu boto esse cara, que eu fecho a linha. Fechei a linha. Onde eu abri a tabela? A tabela eu abri aqui de fora, então eu tenho que fechar ela aqui de fora. Então, começa a tabela, faz a linha dos títulos, lê a tabela no banco de dados, processa o comando no banco de dados. Se a quantidade de clientes é maior do que 0, a gente pega um cliente, traz ele para cá para cliente. De cliente eu monto a linha, terminou, fecho a linha HTML, volto no próximo while e assim sucessivamente. Teoricamente, gente, já deve... Vamos cadastrar mais um aqui. E depois que a gente cadastrar mais um, eu acho que eu nem preciso mostrar essa mensagem cadastrado com sucesso, porque vai aparecer o cara cadastrado na tabela, quer ver? Vamos cadastrar uma aqui, ó. Felisberto Fundaga. Tem 33, pesa 77, ele tem 1,55 de altura,
do sexo masculino. Inseriu? Opa! Ele fala aqui que o Felisberto Fundaga foi cadastrado com sucesso, nem precisava mostrar, porque se apareceu aqui é porque deu certo. Talvez eu tenha que mostrar só se der errado, muito melhor. Esse aqui também, só se der errado. Se der certo, eu não preciso. Então, eu vou tirar essas duas mensagens, só se der errado. Se estiver dando certo, eu não vou mexer. Então, vamos lá. Se der falha na conexão, eu mostro. Senão, eu não mostro nada. Vou apagar esse else aqui. Aqui na conexão, na hora que o cliente for cadastrado com sucesso, eu não mostro nada. Então, eu tenho que falar aqui, ó, se for falso. Aí eu só mostro o erro. Senão, ele passa batido e aí ele vai aparecer lá nos dados. Deixa eu ver se está ficando legal esse negócio. Salvou. Vamos cadastrar mais um para ver se dá certo. Maria Joana. Idade 66. Peso 45. Altura 1,65. Feminino. Inseriu. Pronto. Maria Joana está cadastrada. Top! Aí, eu vou dar 20 segundos para que vocês entrem nesse endereço aqui, ó, prof.sqlweb.com.br/lp2/p14.php. E vocês podem cadastrar, cada um cadastra mais um cliente aí. /lp2/p14.php. Só que eu já entendi um vacilo que eu dei aqui, mas deixa vocês cadastrarem primeiro. Cadastra qualquer um aí. /lp2/p14.php. Cadastra um aí, clica no botão inserir. Cadastrou? prof.sqlweb.com.br/lp2/p14.php. Cadastrou? Apareceu os meus que eu já tinha cadastrado, mais o seu? Só que tem um detalhe. Volta aqui, deixa eu mostrar um negócio para vocês. Deixa a tela aberta aí, não precisa fechar ela não, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu entro na página P14, ele abre só o formulário. Ele não mostra quem já está cadastrado. Então, eu vou fazer um ajuste no meu algoritmo aqui, ó. Oi. Pelo amor de Deus. Vamos subir, ué. 28. Volta no algoritmo aí. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. Olha só. Essa parte da tabela HTML, onde a gente mostra os clientes cadastrados, ela está dentro desse if aqui, ó. Esse if, ele só processa quando o cara manda o form. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele para fora, mas antes eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa parte da conexão do banco de dados dentro desse if. Pode falar. Eu não tenho poder aqui. Toda vez que eu dou aqui na parte dela, adiciona um novo usuário. É porque quando você dá F5, você reenvia o form que você enviou pela última vez. É um procedimento do browser, isso aí. Tem alguma forma de evitar isso? Tem. A gente pode redirecionar ele de volta para a página sem fazer um submit. Porque como você foi para a página através de um submit, se você dá um F5, você atualiza o submit. Então, se eu mandar um JavaScript para ele entrar de novo na página sem fazer submit, resolve esse problema. Ó, tirei a conexão do banco para fora desse if que verifica se o cara mandou o formulário. Consequentemente, o fechar o banco de dados também será tirado para fora aqui, ó.
Então, fecha o banco de dados fora desse if. E essa consulta aqui, que é esse table aqui, ó, até aqui, eu também vou tirar para fora desse if. Porque esse F, se existe esse F nome aqui, ó, ele tem só que inserir o cara. Agora deixa eu arrumar a indentação desse negócio para ficar bonitinho. Então, ó, vou mostrar para vocês como é que ficou. O formulário HTML, conexão com o banco de dados. Se der algum problema com a conexão com o banco de dados, meu algoritmo morre aqui nessa linha 32. Se não morreu, se o internauta enviou o formulário com os dados de um novo cliente, esse if aqui vai dar verdadeiro e ele vai inserir esse cliente aqui, ó. Faz o insert, tá vendo? Fez o insert, processou sem problema. A gente saindo desse if, a gente entra naquele table HTML, onde nós vamos fazer o select para buscar os dados de todos os clientes cadastrados e mostrar eles numa tabela HTML. Agora, o que acontece? Quando eu entro no P14, ó, aí aparece, ó, o tanto que vocês cadastraram aí, ó. Tá vendo? Aí, eu posso atualizar aqui, ó. Eu entrei no P14, já aparece todo mundo aí, ó. Já aparece todos que vocês cadastraram. Tá vendo? Só inserir mais uma aqui, ó. Firmino, idade 90, peso 80, altura 1,70, masculino, cadastrou. Quando eu chegar no final, olha lá, o Firmino que eu acabei de cadastrar. Certo? Ou seja, agora o que nós temos aqui? Nós temos uma interação do internauta, nós temos uma página HTML com um algoritmo PHP, onde o internauta preenche dados, esses dados são inseridos através de um algoritmo PHP dentro de uma tabela no banco de dados, e aqui nós somos vários internautas diferentes acessando as mesmas informações. Não tem, a gente não implementou esse algoritmo ainda, né? Eu deixei o link, eu deixei essa parte aqui, ó, do Del, que veio lá do meu Ctrl+C, Ctrl+V, quando a gente estava trabalhando com array e com seção, só que aqui nesse algoritmo eu ainda não tenho isso. Vamos implementar agora. Até para encerrar, porque daqui a um pouquinho o tio Willi está chegando aí. O Willi vai vir para cá com os alunos de novo. Por que ele usou vocês semana passada ou ele correu com vocês de novo? Mandou vocês vazarem? Achei que eles iam pedir vocês. Eu também achei que ele tinha uma coisa pra gente. Eu achei que ele ia pedir para vocês ajudarem. Não, mas aí vocês podem mudar para a sala de lá, gente, e fazer atividade de lá. Porque eu acho que tem muito aluno, fica cheio, né? Então, eu vou passar a tarefa, a atividade para vocês do mesmo jeito. A única diferença é que, como o William precisa dessa sala, vocês passam para a sala de lá, faz a atividade lá e depois pede o William para trancar quando ele sai. Só tem 3 pessoas aqui na torre de veterano. Não, mas os novatos ainda tem muito, né? Tem muito para espirrar lá ainda. Tem muito lá perseverando, mas daqui um pouquinho virando o semestre vai ver. Um monte não volta. Vai ter muitos que vão sair de férias lá e não voltam. Pois é, ó, tem quantos? 7 aqui, ó. Tem. Não, mas aqui vocês já estão no terceiro, eles vão para o segundo, né? Então, de lá dos... Não, Foi, né? Vamos lá, eu vou só fazer o delete aqui, ó. Para fazer o delete, eu vou olhar aqui, ó. Delete data. Gente, olha só, é os comandos que vocês aprenderam, hein? Aqui, ó, delete from, nome da tabela e o ID do cara. Pronto. Eu não vou nem dar essas mensagens. Por que eu não vou dar essas mensagens? Porque se deletou, vai sumir da consulta lá embaixo. Então, vamos lá. Como é que está funcionando a nossa página aqui, ó? Você vai clicar nessa linha aqui e ele vai mandar um del com o ID do cara, certo? Então, no nosso algoritmo, o que a gente faz? Se existe um del, deixa eu colar isso aqui.
E aí eu vou copiar isso aqui, ó. Se existe um request del, é porque o cara quer excluir. Se ele quer excluir, nós vamos montar esse SQL aqui, ó, com delete from clientes, da tabela, where id igual ao request del. Porque o del lá tem um número, tem o ID do cara. Então, ponto request del. Montei o SQL com o delete para apagar o cara e agora eu vou processar ele aqui, ó. Lembrando mais uma vez que se eu não trocar esse com BD aqui que eu pus aqui, ó, com BD query, processo SQL, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mensagem só se der algum erro. Se não der erro, ele vai desaparecer, então você vai ver que foi excluído com sucesso. Então eu vou pôr aqui, ó, vou pôr um H3 aqui, erro ao excluir quem? Eu vou pôr só o código dele aqui, o ID que a gente está tentando excluir. Erro ao excluir esse cara. Essa mensagem de erro aqui, ó, ela não é boa de aparecer para o internauta. Você vai usar ela somente se você estiver fazendo um debug aí, você quer saber por que está dando problema no seu algoritmo. Então, teoricamente, se chegar um del, ele apaga e segue o fluxo, tá? Então, agora, se a gente começar a excluir aí, deve sumir, ó. Vou começar excluindo o Jeca, que é o 1, foi embora. Ó, só que o meu deu erro, eu excluí um, mas não deu erro, não. Por que que eu fiz de errado? Eu deixei true aqui, ó. Eu tenho que trocar para false. Outra coisa, eu pus um H3 aqui e não fechei ele, ó. Aí me avacalhou lá meu negócio lá. Um /H3 aqui. Viu que aumentou a fonte depois que excluiu? Vou apagar o Ricardo, que é o 2. Sumiu. O 3, que é o Felisberto. Apaga. Tá vendo? Cadastrou. Idade 88, peso 88, altura 88, femininos. Seria, olha lá. Apagou o Zorro. Apaga o 25. Lindo, hein? Funcionou lindamente. E aí, se eu entrar na página aqui de novo, sem dar o refresh, sem dar o F5, vai continuar aparecendo. Beleza, galera. Ficou bonito. Oi. Tá bem. Então, mas quando eu crio uma tabela com um ID autoincremento, o banco de dados, toda vez que eu inserir, vai inserir o próximo. Mas a gente está... Ah, você fala esse ID aqui? Não precisava. Eu poderia pôr esse link aqui, ó, no próprio nome. O cara clica no nome, mas eu mando o ID para o URL, como del. Também funcionaria. Porque fica um número fora de sequência, né? Não, e aqui ainda está na sequência, mas você começa a pagar aqui, ó. Né? Certo? Bom, então, olha só, a atividade de hoje é o seguinte, eu vou liberar para vocês fazerem o print, para vocês fazerem esse P14. Aí, depois, eu quero que vocês peguem essa atividade e transforme o cliente em uma classe com os métodos getSet. Tá? E também que vocês peguem... Vocês vão fazer o P14 igualzinho está aqui. Depois vocês vão fazer o P14X com orientação a objeto. Criando uma classe cliente com os métodos getSet. Tá? Quando o internauta preencher o formulário e mandar os dados, você cria uma instância da classe, usa os métodos set para colocar os dados do cliente dentro do objeto e depois, na hora de inserir, de alterar ou de excluir, vocês vão usar o objeto criado da classe.
aí na próxima aula eu faço a correção dessa atividade, certo? Vamos fazer o print? Bora lá, da linha 1 à linha 25. Lembre-se também de colocar dentro do seu menu, hein? Oi? Na linha 1 a 25? Agora dá 25 a 48. Agora dá 48 a 71. E o finalzinho aí, ó. Show? Todo mundo conseguiu fazer os prints? 48. 48 é o início ou o fim da página? Começando da 48? Aí, ó, 48 a... Beleza? Bom, então vocês vão fazer esse P14 igual está aqui, vocês vão fazer o P14X usando orientação a objetos, criando uma classe clientes, com os métodos getSet. Show? Aí, na hora que o William chegar aqui, vocês passam para a sala de lá. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no zap. Eu vou estar na minha sala, lá no outro prédio. Qualquer coisa pode ir lá também, se precisar. Certo? E aí, vocês pedem o William para fechar o laboratório de lá quando vocês... Lembre-se que vocês têm que fazer todo o processo, hein? Criar um banco de dados, criar a tabela dentro do banco de dados.